Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. A gente tem todo dia um encontro para cuidar bem da saúde. Lembre-se de Paulo. Ele ensina na Bíblia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém o destruir, Deus o destruirá. Então, para você cuidar bem do seu corpo e ter boa saúde, a gente traz todas as manhãs dicas especiais. Essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. José Rogério Zero. Tudo bem, doutor? Tudo bem, pastor. Bom dia. Bom dia para você e uma alegria poder recebê-lo com dicas especiais para nós. Ele é fisioterapeuta, especialista em hidroterapia e também na analgias da coluna, dores de coluna. Eu queria falar um pouquinho com você hoje a respeito, doutor, buscar as tuas dicas com relação em casa. Às vezes nós estamos em casa, ou às vezes tem as mulheres que são do lar e ali tem os trabalhos domésticos, com a roupa, com louça, com a limpeza da casa. Quais são os principais cuidados que a gente deveria ter para a gente não ter problema com postura nem outras coisas similares? É muito importante realmente os cuidados em casa. A dona de casa está ali no dia a dia. Às vezes ela está fazendo uma postura que gera dor na coluna dela sem ela perceber, sem ela saber, porque não chegou a orientação até ela, né? Então, Enquanto com a Vida está trazendo essa informação hoje para ela. Por exemplo, ela geralmente vai estender uma roupa no varal, correto? Ela pega lá o balde, tira a roupa da máquina e se é num apartamento, tem um varalzinho de teto que ela vai abaixar, ou se é no quintal de uma casa, ela vai ter ali o espaço que tem ali um varal no quintal. E geralmente ela pega esse balde, ela põe onde? No chão. Então, uma postura muito ruim para a coluna é ficar dobrando a coluna, agachando para pegar aquela peça de roupa que não tem um peso, né? Não é um peso assim, que vai tá pegando peso. Não, uma peça de roupa, mas a postura de dobrar e levantar a coluna, isso acaba prejudicando e vai estafando a coluna. Então, ela pega, põe no chão, pega a peça, vai estender. O que ela deveria fazer? Uma dica importante. Coloca esse balde em cima de uma cadeira, de uma mesinha lá embaixo do varal. Pronto, colocou no alto aqui, ela não dobra mais a coluna, ela pega a peça e estende tranquilamente ali, sem poder prejudicar a coluna. Posteriormente, ela pode lavar uma louça, que daí ela vai ficar um bom tempo em pé, ou passar a roupa que recolheu ali na casa. Uma dica legal também que ela pode fazer para cuidar. Coloca um tijolo, um pedaço, um toquinho ali, uma madeirinha, que ela possa então descansar um pé em cima na hora de passar roupa, quem fica muito tempo em pé. A partir que ela levantou o pé, apoiou nesse tijolo ou nesse toco de madeira que for, ela elevou um membro e isso tirou e quebrou a postura que estaria de tensão na coluna lombar. E aí ela vai poder lavar a louça dela tranquilamente, não sobrecarregando a coluna pela postura. Depois ela inverte? Depois ela vai invertendo. Cansou um pouquinho, troca o pé. Vai trocando, isso mesmo, pastor. Ela vai invertendo a postura. Para varrer a casa, passar, então ela antigamente tinha cabos que eram muito pequenos. Os cabos eram pequenos, os cabos tradicionais. Tinha que ficar encurvado para fazer o trabalho e também gera os problemas de coluna. Hoje tem cabos ergonômicos que são maiores, né? Que ela pode, se não tem um cabo grande esse, ela pode pôr ali um pedaço de cano, fazer uma adaptação para ter um cabo grande para ela varrer mantendo a posição ortostática, ereta. Tem que manter retinha ali, fazendo o trabalho de casa. E uma dica maior ainda, se ela tem constipação intestinal, se ela tem problema de hemorroida, a hora que usa o sanitário. Olha que legal, hoje a ergonomia do trabalho desenvolveu um instrumento que antigamente, quando não tinha um vaso sanitário, era o chamado posição de cócoras, que as pessoas tinham um buraco lá no quintal, né, num espaço ali que usava como banheiro, e ela agachava para fazer as suas necessidades. Aí criou-se o vaso sanitário. Aí isso quebrou a posição do cócoras, veio para uma posição que modifica a biomecânica da região de quadril, e aí você tem uma contração da musculatura pubo-retal. E isso gera, então, uma dificuldade. Daí você tem que fazer pressão para fazer o seu número 2, né? A necessidade fisiológica. Aí essa pressão pode machucar a coluna, além de ser difícil de sair as fezes. Aí, hoje tem, então, um banquinho que ele adequa no vaso sanitário, então na hora que você vai fazer o uso, aí você coloca os pés em cima desse banquinho, aí volta na posição de cócoras, usando o seu vaso, e aí ele relaxa essa musculatura pubo-retal, e aí as fezes saem tranquilamente, ajudando também nessa parte postural, e não gera mais essa força que tem que fazer para machucar a própria coluna. Sem contar que às vezes a pessoa sentada no vaso, se for um tempo maior,
parece que há uma pressão, o sangue aprisionado. O sangue aprisionado, diminui a circulação membro inferior, isso daí é muito importante. Então, ela elevou, ela quebra essa postura, relaxa, tira a tensão e vai ficar aí um cuidado muito especial para a dona de casa. Ou seja, voltamos ao que a gente fazia no passado. Ficar de cócoras para fazer o número 2. Agora, eu não sabia dessa história do banquinho que acopla o vaso. Acopla. É a primeira vez que estou vendo sobre isso. Esse banquinho você vai achar aí nas redes sociais, ele não é caro, é bem baratinho e ele tem diferentes cores, modelos, que Tem que ser resistente para aguentar o peso da pessoa também, né? Isso, ele não perde o espaço, né? Que às vezes a pessoa tem um vaso muito próximo à pia, né? Então, assim, se colocar o banquinho... Não, ele acopla, ele vai no fundo do vaso, ele acopla. Ele se aloja ali e não perde o espaço do ambiente dela. Olha aí, dicas especiais para todos nós. Eu vou atrás desse banquinho, viu? Para saber como é que funciona mesmo. Obrigado, doutor José Rogério, pelas dicas de hoje.